Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão da palavra de nosso Senhor a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. E nada melhor do que começarmos orando, suplicando graça a Deus para esses momentos em que aqui dividiremos acerca da palavra de Deus e deste breve culto que aqui estaremos prestando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Como é bom, meu Deus, estarmos sempre na tua presença, como é bom cultuarmos ao Senhor, falar contigo, meu Deus, o homem, pecador, pequeno, Senhor, tendo a rica oportunidade de falar com o Rei, o grande Deus sobre todas as coisas, o Deus de toda a glória. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos compartilhando da tua palavra e te suplicando desde já para que o Senhor nos abençoe nesse tempo em que aqui estaremos, Pai. Seja com a vida de cada um, com cada família, em cada lar, meu Deus, abençoando as nossas vidas, guiando-nos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias para lermos comigo aqui alguns versos do Salmo de número 11, que é o Salmo de Davi. Salmo aqui que nós também temos tratado aqui em sequência a cada encontro nosso aqui por vídeo. Nesse Salmo de número 11, Davi ele fala sobre a segurança que ele encontra no Senhor como o seu refúgio. Essa é a expressão que ele usa. Por isso é que ele não teme o inimigo. Por quê? Porque ele confia no Senhor, que conforme o verso 4 deste Salmo, está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amados, Davi serve a um Deus que está no santo lugar e que tudo vê. E que assim, desta forma, então, promoverá a sua justa justiça para com todos, para com toda a humanidade. Crentes e não crentes passarão, inevitavelmente, pelo grande julgamento de Deus. Pois conforme o verso 6 ele diz, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. E aí é que está a diferença entre a vida do justo e o ímpio. Para o ímpio, tal julgamento lhe será trágico. Para o crente, o justo, para Davi, ele simplesmente diz, conforme o início desse salmo, no Senhor me refugio. Escondemo-nos debaixo das asas do Senhor, da salvação que ele mesmo promove para as nossas vidas, através da pessoa de Cristo Jesus. Vamos cantar ao Senhor nesse instante, vamos louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais nós retornamos aqui para a reflexão. Cantemos ao Senhor. A ti, Jesus, eu dou a glória, toda a honra e louvor. A ti, Jesus, a minha adoração, achegando-me ao teu trono, que transborda o teu amor, inunda todo meu coração. Tudo que há em mim diz glória. Tudo que há em mim diz santo, 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 santo.
Santo, Santo, porque tua glória encheu o meu viver, para que teu tempo sempre eu possa ser. Santo, 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 Santo. Amém. A ti, Jesus, toda a glória. Vamos então à meditação na palavra de Deus, nós que temos trabalhado aí em sequência o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 5, mas vamos orar primeiro pedindo graça a Deus para esse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, meu Deus. Aquieta o nosso coração, Senhor. Permita-nos ouvir a tua doce voz através de uma simples exposição da tua palavra, mas que esta simplicidade, meu Deus, possa redundar em grande glória na vida de cada um de nós. Glória esta para o teu nome, Senhor. Quando o teu povo compreende a tua palavra, o Evangelho, e assim põe em prática cada ensino recebido por ti mesmo, Senhor. Dá-nos isso nesse instante, fala-nos profundamente ao coração, em nome de Jesus. Amém. Chegamos hoje ao verso 17 do capítulo 5 de Atos, para uma narrativa que vai até o verso 32, tratando aqui da segunda prisão dos apóstolos. Mas o que nós queremos destacar aqui, rapidamente, em primeiro lugar, é a motivação desta prisão. Por que eles foram presos? Acreditem, o que levou o sumo sacerdote e as demais autoridades religiosas a prenderem os apóstolos foi a inveja. Está lá no verso 17, no nosso primeiro verso da leitura aqui desse texto. A inveja. E este mesmo sentimento, irmãos, vejam só, será visto também em Atos 13, verso 45, quando os judeus invejavam Paulo e Barnabé, quando multidões aceitavam a Cristo pela pregação do Evangelho por parte deles. Bem como também nós vemos esse sentimento da inveja em Atos 17:5, quando alguns judeus também invejam pelo fato de que uma multidão de gregos agora passavam a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma vez mais também aqui pela pregação de Paulo. Então veja que este sentimento de inveja tornou-se uma característica que distinguia o mau crente. Isso lá no primeiro século. E que, de certa forma, também pode nos ajudar a identificar maus crentes nos dias de hoje. Mas o que é exatamente este sentimento na vida de um crente? Como que isso se dá? Tal sentimento se dá, irmãos, no meio religioso, em primeiro lugar, a partir de um desvio do caráter cristão. Isso não pertence ao caráter de Cristo. Cristo nunca nos ensinou isso. Isso porque uma reação esperada na vida de qualquer crente ao ver algum outro irmão prosperando, crescendo espiritualmente, frutificando no reino de Deus, é de se alegrar, é de bendizer o nome de Deus por aquilo que ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Um exemplo simples na Escritura acerca disso acontece com João Batista, que ao receber a notícia de que o ministério de Jesus Cristo avançava, crescia, e a multidão que seguia a João Batista agora seguia a Jesus Cristo, qual foi a reação de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João capítulo 3, verso 30. Então veja que a inveja ela sempre fez-se presente na história da igreja. Não tem sido diferente nos dias de hoje, quando parece que alguns irmãos não suportam que outros irmãos sejam agraciados por Deus. Na verdade, a inveja denuncia que tal crente não é crente, porque ele não tem
compreendido o Evangelho, o caráter de Cristo. Porque assim como o sumo sacerdote, os demais religiosos e esses outros judeus do capítulo 13, 17, que nós acabamos de citar aqui, que invejaram aqueles que pregavam o Evangelho, realizando assim a boa obra do Senhor, veja que em todos esses textos, as Escrituras apresentam esses crentes invejosos como inimigos de Deus, como adversários do reino de Deus, do Evangelho. E aí eu te falo o seguinte, sabe por que eles não são crentes? Porque não há condição pior na vida do ser humano do que ser reconhecido por Deus, pela Escritura, como inimigos do reino de Deus. Pois assim são os invejosos na presença de Deus. Inimigos, são tidos como inimigos, adversários. As suas atitudes são deploráveis, visto aqui no seguinte exemplo, no exemplo desta motivação com que fez com que estes homens levassem os apóstolos, os servos de Deus, para o tribunal, prendendo estes homens. Ora, eles já haviam feito isso com o próprio Cristo, quanto mais os apóstolos. Mas, sem dúvida, a ênfase principal aqui desses versos de 17 a 32 encontra-se na narrativa do grande susto que esses líderes religiosos tiveram quando eles levaram, então, os apóstolos ao cárcere, mas que durante a noite, o que acontece? Você conhece bem esse texto? Um anjo aparece e liberta os apóstolos de forma tal que os cadeados permaneceram trancados e os guardas, os sentinelas, permaneceram ali e nada viram. Ou seja, Deus realizou um milagre ali. O anjo libertou os apóstolos sem que ninguém percebesse e sem que as grades daquela cela, né, se mantivessem abertas, denunciando ali um tipo de arrombamento. Não, de fato aconteceu ali um milagre precioso. Mas o que mais deve nos chamar a atenção nesses versos não está neste poderoso sinal, neste milagre, mas sim nas palavras do anjo aos apóstolos, logo assim que este anjo leva os apóstolos para fora da prisão. Chegando lá do lado de fora, lá na rua, o anjo fala algumas coisas para os apóstolos, e é aqui, irmãos, que deve estar a ênfase desses versos. O que o anjo diz? Está lá no verso 20 do capítulo 5 de Atos. Vamos lá. Diz assim o anjo: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vou repetir. O que o anjo disse aos apóstolos? Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Primeira coisa que eu quero considerar aqui, abrindo um parêntese antes de nós rapidamente mergulharmos nesse verso, é para dizer o seguinte: não há prisão nesta vida que impedirá o Evangelho de ser proclamado. Vamos contextualizar? Se assim foi no princípio da igreja, isso significa para nós que não há pandemia, isolamento, quarentena, templos fechados que impedirão o Evangelho de alcançar o pecador, a fim de que ele se arrependa e que seja alcançado pela salvação em Jesus Cristo por meio da fé. Fechando esse parêntese aqui, agora vamos nos atentar para a expressão final nas palavras que o anjo traz aos apóstolos. Quando ele diz então: dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que significa isso? Num primeiro olhar aqui, essa expressão ela parece ser algo muito simples, como seja feliz, tudo vai dar certo, tenha pensamentos positivos, algo dessa maneira. Mas na verdade, esta expressão, dizei ao povo todas as palavras desta vida, ela tem uma conotação com a verdadeira vida que é Cristo. As palavras desta vida, de fato, apontam significativamente para Cristo, como quando ele falou aos 12, quando muitos outros discípulos resolveram abandoná-lo. Lembra? Jesus falou para eles assim: vocês também querem ir? E aí Pedro lhes responde, em João capítulo 6, verso 68, Senhor, para quem iremos? E ele completa dizendo: tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, o anjo do Senhor soltou os apóstolos para que não fizessem outra coisa senão pregar as palavras desta vida, que dá vida, e vida em abundância, e este é Cristo.
Esta cena da prisão, da soltura dos apóstolos por meio do anjo e da ordem que o anjo dá aos apóstolos, simboliza para nós o chamado do Senhor para que prossigamos em anunciar as palavras desta vida, que é Jesus Cristo. Nos dias de hoje é isso mesmo. E aí eu te pergunto, para nós finalizarmos aqui, quanto a este chamado, como você tem se colocado na obra de Deus? Como que você tem respondido a este chamado? Você tem feito como muitos irmãos, sentado no banco das nossas igrejas e ali tão somente esperando bênçãos? Esta é a sua vida, esta é o resumo da sua vida cristã, sentar no banco da igreja e esperar bênçãos de Deus? Ou que tal nos colocarmos como os apóstolos ao ouvirem este chamado dos anjos? O que os apóstolos fizeram ao ouvirem este chamado do anjo? Está lá no verso 21, que assim seja a nossa atitude. Diz assim: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Que verso simples, que resposta simples, mas que nos diz tanto. Logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Era a segunda vez que os apóstolos haviam sido presos, sofrendo todo tipo de ameaças, ouvindo ordens para que não mais pregassem o nome de Cristo Jesus, mas ao ouvirem a ordem, o chamado do anjo do Senhor, logo ao romper do dia, ou seja, imediatamente, agora, imediatamente, passaram a ensinar, a pregar o Evangelho, a falar as palavras desta vida, não importando as consequências, porque o que importa é que Cristo seja pregado. Este é o lema dos apóstolos. Irmãos, nesses 5 capítulos que nós estamos trabalhando até aqui, veja quantas vezes o texto enfatiza a necessidade da igreja pregar o Evangelho, mas por vezes nós temos visto a igreja fazer de tudo nesta vida, menos anunciar a salvação em Jesus Cristo. A sequência da narrativa é que eles são trazidos novamente para o Sinédrio, são interrogados mais uma vez e relembrados de que não deveriam mais pregar o nome de Cristo Jesus. Porém, com toda a intrepidez, obedecendo ao chamado de Deus para as suas vidas, eles repetem aqui no verso 29 aquilo que eles já haviam dito no verso 19 do capítulo anterior. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Que esta seja a máxima de todo bom crente que tem compreendido o Evangelho. Em nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, irmãos, veremos a conclusão deste segundo tribunal a que os apóstolos são submetidos, em que desta vez eles são duramente torturados. É a primeira vez, na verdade, então, que eles são torturados. E o que eles fazem? Qual é a reação imediata deles? O texto diz que eles se alegram. Veja isso, amados. É o que nós veremos em nossa próxima reflexão. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.